Pergunta: das lutas feitas pelos movimentos sociais, qual é a mais importante? A luta pela transformação da economia, aquela que luta por condições dignas de trabalho, salários dignos e direitos sociais, cobrando então dos governos essa mudança? Ou a luta que pretende mudar a cultura, isso é, transformar os comportamentos e valores, entendendo que essas mudanças também passam pelos indivíduos, sendo não apenas uma responsabilidade dos governos? Essas e outras respostas aqui, dentro do nosso Covil Sociológico. Olá meninos, olá meninas, pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas assim. Esse quem vos fala aqui é o professor Rony dos Santos, da Escola Estadual Aracis Ebral Teixeira e professora Maria Regina. Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia dentro do nosso Covil Sociológico. E estamos aqui na quarta aula de 4 prometidos para esse bimestre, para a galerinha aqui do terceiro ano do ensino médio. Beleza, rapaziada? E o nosso tema de aula hoje é movimentos sociais tradicionais e novos movimentos sociais, tendo como tema específico entre a economia e a cultura, a atuação dos movimentos sociais. Beleza, rapaziada? Então, vamos para a aula? Siga nós aqui, vamos desenrolar a ideia aqui, rapaziada. O que é mais importante? Mudar a economia ou mudar a cultura? Os movimentos sociais são, antes de qualquer coisa, agentes transformadores de estruturas sociais. E ao passo que a sociedade é um campo social de disputas políticas, é necessário entender que essas estruturas são atravessadas por relações de poder, seja no campo da economia ou no campo da cultura. Essas relações de poder, elas são imprescindíveis. E é conforme essas estruturas mudam, novas formas de manifestações e reivindicações acompanham essas mudanças. Na nossa história recente, os movimentos sociais eles podem ser divididos em dois. Aqueles tradicionais que sempre tiveram um embate junto ao Estado e governos por melhores condições de trabalho, salários e direitos. Suas ações sempre visaram uma mudança política. Entretanto, a economia sempre esteve no centro de suas demandas, de tal modo que é impossível entender as pautas políticas sem associá-las com as mudanças econômicas. E temos os novos movimentos sociais. Esses nasceram marcados pelas lutas em torno das identidades sociais, buscando assim a transformação cultural da sociedade. Considerando que todo indivíduo é fruto das experiências socioculturais e essas experiências socioculturais muitas vezes geram relações distorcidas de poder, esse movimento não deixa de ser político, ao passo que luta contra discriminações, preconceitos e relações distorcidas de poder. Logo, sua luta, além de ser cultural, se justifica por ser política. Todavia, essas lutas não se resumem aos seus objetivos. Podemos notar outras diferenças no interior desses movimentos sociais e lutas. Temos que considerar, por exemplo, 1. Sistema de organização desses movimentos. 2. Relações estabelecidas no interior desses movimentos. 3. Quais são as orientações que esses movimentos têm para lidar com o Estado. 4. Quais são os objetivos em relação às estruturas sociais. Entender as características desses movimentos pode fazer-nos entender as suas motivações sociais. E entender as suas motivações sociais pode fazer-nos compreender que tipo de sociedade estamos vivendo. Do ponto de vista das organizações, se olharmos para os movimentos sociais tradicionais, percebemos que eles se organizam de forma vertical e com uma rígida estrutura hierárquica no seu interior. Ou seja, suas ações sociais seguem as orientações de seus dirigentes. Da mesma forma em que essas ações visam um embate político com o Estado, objetivando transformar as estruturas sociais e econômicas. Por outro lado, os novos movimentos sociais concentram suas demandas para a esfera da cultura, ao invés de mandá-lo para a economia. À medida em que esses movimentos se organizam de forma mais horizontal, isso permite que seus agentes tenham mais autonomia em suas ações, pois nem sempre essas demandas são direcionadas ao Estado, de tal maneira que isso lhes possibilita pensar as transformações de valores e comportamentos, geradores de mau uso do meio ambiente, preconceitos, discriminações e por aí vai. Mas aí você me pergunta, como é que surgiram esses movimentos sociais tradicionais? Os movimentos sociais tradicionais têm origem nas fábricas de bairros operários que se constituiu com um novo modo de produção, o capitalismo, lá no século XIX europeu. As experiências comuns dos trabalhadores produziram um tipo de solidariedade entre esses trabalhadores que possibilitou uma consciência de classe, necessária para entender a exploração econômica pelo qual os trabalhadores passavam à época. Ao desenvolver uma consciência de classe, esses trabalhadores sentiram a necessidade de uma organização que transformasse a estrutura econômica da época. Esses movimentos sociais são responsáveis por inúmeras conquistas trabalhistas, ou quais muitos de nós desfrutamos até hoje. Já os novos movimentos sociais ganham relevância acadêmica para as ciências sociais
a partir da década de 70. A luta pelos direitos civis começava a ser compreendida como um movimento de luta por transformações. A luta feminista, o movimento negro, a luta pela diversidade sexual, a luta dos ambientalistas começavam a ganhar protagonismo em uma arena em que só os movimentos sociais tradicionais, ou seja, a luta pelos direitos dos trabalhadores, eram reconhecidas. Nesse contexto, as ações políticas deixam de gravitar exclusivamente em torno do Estado, e aí passa a se perceber que as transformações também são de responsabilidade da sociedade civil como um todo. E qual o impacto que essas lutas têm para a sociologia? Ao reconhecer que existe uma escala microsocial da política, isso é, relações de poder que se estabelecem nos comportamentos cotidianos atravessados por valores sociais e que posicionam os sujeitos a partir de suas identidades sociais, a sociologia irá analisar esses grupos minoritários a partir de sua autoidentificação. Portanto, a mudança proposta aqui está no nível da cultura das pessoas. Quais tipos de valores queremos construir para uma sociedade mais justa e igual? Alguns pontos que podemos elencar aqui são: 1. Esses novos movimentos sociais, eles são atuantes em rede e trocam informações cooperando, sem a necessidade de hierarquias, muito presente nos movimentos sociais tradicionais. 2. Sua base social vai além das estruturas de classe, à medida em que eles se concentram em torno da causa que luta. 3. A dimensão identitária é o fator de mobilização. Para os movimentos sociais tradicionais, a identidade é sempre uma identidade de classe. 4. Buscam outros canais de participação política, além dos partidos políticos e sindicatos. Esses outros movimentos sociais não, eles ainda estão muito próximos de uma ideia de partido político e sindicato. E aí você pode chegar e perguntar: professor, são somente esses dois grupos que são considerados movimentos sociais? Não, também temos o movimento dos estudantes. Entretanto, esse é um movimento que é policlassista, ou seja, seus sujeitos são oriundos de diversas classes sociais. Esse movimento chama atenção a partir da década de 60 nas suas diversas atuações por direitos políticos em vários lugares do mundo. Uma de suas características é a transitoriedade do seu protagonismo. Como trata-se de estudantes, logo trata-se de um ciclo que sempre se renova. Desde os protestos contra a Guerra do Vietnã nos Estados Unidos até a luta contra regimes autoritários na América do Sul, esses movimentos estudantis foram fundamentais para compor as lutas e transformações políticas de sua época. De modo que até hoje, vez ou outra, vemos movimentos estudantis ocupando as ruas para reivindicar direitos básicos da sociedade. No que diz respeito à nossa dúvida, qual luta social é mais importante? A luta dos movimentos sociais tradicionais que priorizam a luta pela transformação da economia, ou a luta dos novos movimentos sociais que pretende mudar a cultura, isso é, transformar os comportamentos e valores? Nesse caso, diríamos que as duas lutas são importantes. Ainda porque não adianta vivermos numa sociedade em que você faz toda a transformação da economia, mas não muda as relações de preconceito em que ela reproduz. Assim como não adianta valorizar as relações identitárias quando a exploração econômica mantém de um lado aqueles que podem comer e de outro aqueles que não podem. O que temos que entender aqui é que toda forma de manifestação e mobilização são legítimas, sejam manifestações por direitos civis, políticos, sociais ou humanos. Não somente porque fazem parte do Estado democrático de direito, mas também porque são esses tipos de manifestação que fazem do indivíduo um cidadão. E como eu já havia dito em outras aulas, não existe democracia onde uns mandam e outros obedecem. Não existe democracia onde pessoas passam fome. Não existe democracia onde existe preconceito e discriminação. Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham assimilado o conteúdo, que é importante, e tamo aí, produzindo vídeo aula. Beleza, rapaziada? Se quiser, deixa uma curtida. Se quiser também, se não quiser, é nóis, tamo aí. Mas por gentileza, se inscreva, aperte o sininho lá, galera. Deixa o comentário aqui embaixo, mas é importante. Dá um retorno aí pra gente saber como é que tá, que precisa melhorar, que não precisa. E qualquer coisa tamo aí, beleza, rapaziada? Fazendo vídeo e produzindo muita coisa. Galera, beijo do prof e até a próxima. Beleza, rapaziada? Tamo aí, firme e forte. E ó.